A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana tem como característica o estudo da Palavra de Deus, tem como característica nós trazemos uma palavra para o tempo de hoje, para as pessoas que vivem hoje, tem como característica nós dedicarmos espaço e tempo para todas as faixas etárias. Nós temos atividades desde as crianças até as pessoas com mais experiência, para não chamar de idoso, porque é uma palavra difícil, né? E você é convidado para ouvir esse programa e estar conosco. A nossa igreja atua aqui em Lages há mais de 100 anos. Em janeiro nós vamos comemorar como organização, com a nossa organização civil e independente, 69 anos. Nós não estamos aqui há um mês, há 2 meses. Nós já abençoamos muito essa cidade e queremos continuar abençoando vocês. E hoje eu quero trazer para vocês uma meditação sobre quem é Jesus. Estamos no mês de dezembro e há motivos para que eu e você comemoremos o Natal. Há motivos para que eu e você sejamos pessoas alegres e celebremos o nascimento de Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso. Vamos orar antes de meditarmos na palavra de Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento nós podemos meditar na tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me use para isso, e que o Senhor fale ao coração das pessoas que estão ouvindo agora, Pai Santo, estão assistindo. Que a tua boa mão esteja com eles, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim para nós: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Um menino chegou para sua mãe e fez a seguinte pergunta para ela. Um menino de 5, 6 anos, já começando a vida estudantil dele, começando sua vida acadêmica, perguntou para sua mãe: Mamãe, por que eu tenho medo de escuro? E a mamãe se viu num beco sem saída e chegou para esse menino e falou assim: Filho, pergunte para o seu avô. Amanhã ele vem almoçar conosco. O filho foi dormir, pediu para a mãe ligar o abajur, porque ele tinha medo de escuro, e dormiu a noite inteira. No outro dia chegou o avô para almoçar com eles. E aquele menino não esqueceu da sua pergunta. Ele chegou para o seu avô e falou: Vovô, por que eu tenho medo de escuro? E o vovô coçou sua cabeça, mexeu no seu bigode e falou assim: Filho, tem muitas coisas. Por que você pode ter medo de escuro? Mas eu acho que você tem medo de escuro por 2 coisas. Primeiro, que nós não fomos feitos para viver no escuro. Eu e você fomos feitos para vivermos sob a luz. O segundo motivo é que, na realidade, nós temos medo da luz forte. Nós gostamos de viver à meia luz. E esse texto de João lembrando das profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento que falam sobre Jesus, certamente ele se lembrou de Isaías capítulo 9, que é uma profecia de Jesus Cristo que fala quem é Jesus e que fala que a luz resplandeceria sobre as
pessoas. Fala que a luz iria resplandecer sobre as pessoas. É interessante a gente ver e olhar que nós sempre temos alguma preocupação com a escuridão. Nós não gostamos de viver na escuridão. Se você for estudar os livros de biologia, se você entrar nos sites sérios que falam sobre pesquisas escolares, você verá que sem a luz do sol, sem a luz, o que existe são só micro-organismos e às vezes micro-organismos nocivos para nós. Não há vida em abundância. Parece que tudo fica reduzido. Você entrar numa caverna, até onde tem luz, tem capim, tem mato, tem alguma coisa de verde, de vida. Quando você vai mais a fundo, não tem quase isso, somente micro-organismos. Se você pegar os oceanos e pegar os locais de grande profundidade, você verá que nesses locais de grande profundidade não há nada, meu amigo, de vida. O que há ali é simplesmente animais que aos nossos olhos são esquisitos, para não ser preconceituoso e chamar de feios. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz. Ele é a luz e a vida estava nele. Jesus Cristo é a luz dos homens. Quando eu penso em luz, eu penso no sol. Quando eu penso em luz, eu penso em ver o que eu estou olhando. E quando eu penso em escuridão, eu não penso somente em noite, porque a noite é alguma coisa boa que Deus nos deu. Pastor, mas a noite é difícil. É difícil, mas a noite em si é boa. Foi feita por Deus. Se você andar à noite, eu lembro que lá em São Paulo eu era sócio de um clube, e quando eu saía do treino do judô, 7:30 da noite, 8 horas da noite, eu andava pelas alamedas ali, pelas ruas que tinham dentro daquele clube, e minha mãe virava para mim e falava assim: sinta esse perfume, meu filho. E eu começava a sentir um perfume forte e adocicado. E minha mãe falava assim: essa flor, ela só abre, só desabrocha à noite. E o nome dela é Dama da Noite. Se você já foi em algum lugar que tem essa flor, a Dama da Noite, você já sentiu e já percebeu esse perfume doce e forte dessa planta, dessa folha, dessa flor. E a gente vê que a noite em si não é ruim, que há vida dentro da noite. Foi Deus quem criou. Mas o que eu estou falando aqui é que nós vivemos na obscuridade, sem saber, sem entender. É como se eu e você vivêssemos cegos. Cegos para o que Deus tem para falar para nós. Cegos para colocar o que o Senhor tem na nossa vida. Cegos para ver a nossa própria condição. É como se eu e você fôssemos trabalhar num serviço pesado de sujeira. Vou lembrar aqui uma coisa que era característica do nosso estado. As usinas de carvão mineral que existiam lá no litoral, em Criciúma. Criciúma cresceu com isso. E é como se eu e você tivéssemos trabalhado nessa mina de carvão o dia inteiro. E quando nós saímos de lá, nós estávamos engraxados. Eu vou usar esse termo aqui. Por inteiro. Mas a gente nunca tinha um espelho para nos ver. E nós não entendíamos por que estávamos assim. Mas quando a gente olha no espelho, a gente começa a entender e ver a nossa condição. E foi sobre isso que Jesus veio trazer. Ele veio iluminar, ele veio transformar,
Ele veio revelar aquilo que nós temos. E o versículo aqui, do capítulo 1, do versículo 5, fala para nós: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Todo mal não consegue prevalecer contra Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que veio transformar a nossa realidade. Ele é aquele que veio refazer a nossa vida. Ele é aquele que veio iluminar o que estava obscuro, o nosso coração. Engraçado que logo que eu mudei para o apartamento que eu moro, em um dos banheiros, foi colocado uma luminária moderna, bonita, de LED, que a minha esposa vivia falando para mim, dizendo assim: a luz aqui é fraca, eu não consigo ver nada dentro desse banheiro. E aquela luz queimou um dia. E eu fui lá e comprei uma luminária mais antiga, com 2 lâmpadas, coloquei lá, e ela falou assim: agora eu consigo enxergar tudo. É isso que Deus, através de Jesus Cristo, a luz do mundo, faz para mim e para você. No Natal, sempre que eu vejo assim uma propaganda Natal Luz, eu falo: entenderam o sentido do Natal? Porque nós vivíamos sem entender quem nós éramos. Nós vivíamos sem entender a nossa condição. Nós vivíamos sem entender que há esperança para nós. E essa esperança é Jesus Cristo. Mas eu queria ler mais um texto com vocês. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De vez em quando eu vou para o campo, vou para o sítio, os amigos convidam, eu vou para o sítio, e há uma coisa linda no sítio, que quando baixa a noite você consegue ver todas as estrelas. Mas também é uma coisa difícil, dura, que é a volta para casa. E eu preciso confessar, eu amo dirigir. Mas hoje em dia, quando eu vou pegar uma estrada à noite, eu preciso pensar 2 vezes. Porque quando eu vou dirigir à noite, o máximo que eu vejo do que está acontecendo ao meu redor são as faixas pintadas no chão. Quando muito eu consigo olhar a lua, quando muito eu consigo olhar e ver a silhueta de um pinheiro, de uma araucária. Quando eu passo ao lado de uma cidade, eu vejo a iluminação daquela cidade, as janelas acesas, as pessoas ali dentro. Mas eu não consigo ver muito bem o que acontece dentro daquela cidade. Agora, quando a gente viaja durante o dia, nós conseguimos ver e perceber cada detalhe que está acontecendo. Jesus Cristo é isso. Ele faz com que a gente ande na luz. O que é a luz? É a bênção de Deus, é a direção de Deus, é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Bênção por quê? Porque se Deus não abençoar a nossa vida, nós nada fazemos. Se Deus não colocar do seu cuidado e da sua graça, do seu amor, graça é sinônimo de amor, é uma das características do amor de Deus. Se não recebemos do amor de Deus, nós nada podemos fazer. Vamos ser pessoas que conquistam algumas coisas, mas seremos muito infelizes. E Jesus Cristo diz aqui em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando a gente entende o Natal, entende que Jesus Cristo é a luz do mundo, nós podemos ter a certeza de que Deus não só vai iluminar o nosso coração, vai revelar o nosso coração, mas Ele vai também
iluminar a nossa vida e mostrar como eu e você devemos andar. Mas Jesus Cristo não quer que a gente ande somente nesse mundo sem esperança. Mas ele diz aqui que ele é a luz da vida. E a vida eterna nada mais é do que conhecer a Cristo como seu Salvador e conhecer a Deus como seu nosso Pai. Eu quero convidar você para refletir sobre isso. Que o Natal, muito mais do que presentes, muito mais do que comer o peru, ou a galinha que estava lá no galinheiro, ou matar o porquinho que está sendo cevado, ou estar reunido com a família. Natal é a gente celebrar aquele que veio ao mundo para iluminar a nossa vida. Mas há mais um texto que eu quero ler com você hoje e quero meditar com você hoje. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 47. Atos, capítulo 13, versículo 47. Que diz assim para mim e para você: porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Jesus Cristo não é simplesmente o apóstolo Paulo aqui falando para muitas pessoas. Agora ele chega e fala assim: Jesus Cristo não é somente para um grupo pequeno de pessoas, mas é para todas as pessoas. Havia uma ideia que a salvação era somente para o povo de Israel. Mas a própria Bíblia, aqui em Isaías 42 e Isaías 49, fala para mim e para você que Jesus Cristo veio iluminar e ilumina hoje ainda todos aqueles que creem no seu nome. Todos aqueles que se achegam a Ele, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e dizem que carecem dele. E o que é isso? Nada mais é do que salvação. Salvação é você crer que Deus existe e que foi Jesus Cristo. Salvação é você crer que Deus existe e que Jesus Cristo foi o enviado de Deus para salvar o mundo. É Ele que pode transformar a nossa vida. E quando nós cremos nele e cremos em Deus, a nossa vida é transformada. Nós temos o perdão. O que é perdão? Nós não temos mais culpa em relação a Deus. Nós podemos nos achegar até Deus e conversar com Deus e viver com Deus. Isso. Segunda característica que envolve isso: Deus não nos olha como culpados, mas Ele nos olha agora como os seus filhos. Somos adotados por Deus e somos agora filhos de Deus. Há muita diferença. Ah, pastor, mas de vez em quando eu olho ali para o meu filho com muita raiva. Quanto tempo dura a tua raiva com teu filho? 1 hora? 2 horas? Talvez você vai dormir com raiva, mas outro dia você já acorda diferente, você vai cuidar do teu filho, vai amar o teu filho, vai abraçar teu filho e vai brincar com teu filho. É isso que Deus faz com a gente. Deus não tem raiva como eu e você. Ele pode ficar triste, mas ainda somos seus filhos. E Ele nos ama e Ele cuida de mim e de você. Nós vamos entender isso, meus irmãos. Natal é salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a luz desse mundo. E Ele veio para mim e para você. Eu queria caminhar para o final dessa meditação, desse programa hoje, pensando com você algumas coisas. Talvez esse seja um Natal onde você vai pensar e refletir sobre a perda de parentes,
sobre a perda de pessoas que você já não tem mais. E isso vai trazer tristeza para você. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo veio para iluminar a tua vida e veio para te trazer conforto nesse Natal. Ele veio para transformar o seu coração. Não é que vai ser um passe de mágica, que você não vai estar mais triste. Mas se você crer em Jesus Cristo, você vai ter esperança para a sua vida. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que nada pode prevalecer contra Jesus Cristo. Nenhum inimigo pode prevalecer contra Jesus, porque a luz é sempre maior do que qualquer treva. É por isso que ele veio para iluminar. Se nós desligarmos todas as luzes que estão aqui, vai ficar uma escuridão. Mas se eu acender um dos refletores depois, já vai vencer toda a escuridão. Não há lugar, não há pessoa que Jesus Cristo não consiga iluminar e transformar a sua vida. Terceira lição que eu tiro desse texto é que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e salvação. São duas palavras que trabalham juntas, é um binômio. Salvação e vida. É isso que ele veio nos trazer. Ele não veio nos trazer riqueza, ele não veio nos trazer conforto físico, conforto financeiro, mas ele veio trazer para nós transformação espiritual. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por este momento, pela tua graça sobre nossa vida. Queremos te suplicar que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo esse programa, que elas pensem no Natal e pensem em Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos estar juntos, te buscando, te servindo e te amando, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero fazer um convite para você. Venha nos visitar. Nós estamos ali na Rua Fausto e Souza, número 353, no centro de Lages. As nossas principais atividades são aos domingos. Um culto às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã a escola dominical e à noite mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Que Deus te abençoe. Continue com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
e o teu